Olá, bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje o número 249, renovando o amor pela volta de Cristo, baseado na segunda carta de Pedro. Hoje o dia está, por enquanto, está nublado, mas nós estamos aqui reavivando o amor e a esperança que o nosso Senhor e Salvador, da volta de Cristo. E nós vamos então hoje concluir o capítulo 2. Nós estamos no capítulo 2, amanhã, com certeza, nós vamos entrar então no capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor. Mas hoje nós vamos então concluir falando sobre. Ontem nós falamos sobre os falsos mestres, sobre as almas vacilantes, né? E hoje nós vamos falar então sobre as vítimas, né, dos falsos mestres e também trazer uma solução bíblica para as almas vacilantes. Então, do versículos 20 a 22, que nós vamos ler, diz assim: 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta-se a revolver no lamaçal. Então, aqui está falando sobre as vítimas dos falsos mestres. Então, vamos ver o que isso significa. Nós falamos, então, sobre as almas inconstantes ou as almas vacilantes, que são as pessoas que mais entram, então, nesse ciclo. São pessoas que passaram por uma mudança de vida, mas não nasceram de novo, né? Diz a palavra de Deus. Porque João fala que aqueles que são nossos, se são nossos, eles não saem. Então, são pessoas que tiveram uma mudança de vida, mas não nasceram diante. Então, apenas, como diz aqui Pedro, mediante um conhecimento parcial de Cristo, deixaram aquela vida de pecado que viviam e começaram a restabelecer e estruturar valores morais corretos. Elas são, então, as mais influenciadas pelos falsos mestres que escarnecem das virtudes da santidade de Deus, que Deus exige, então, dos seus santos. Sede santos, porque eu sou santo. E promove, então, a liberdade das inibições morais, né? Tudo é livre, tudo pode, tudo pode. Voltam-se então a envolver-se com os pecados dos quais haviam sido temporariamente libertados. Então, porque antigamente eles faziam, tinham uma natureza pecaminosa, passaram por uma pseudo, conversão, por uma não é uma conversão, né? É uma apenas eles se amoldaram, ao ambiente e mudaram moralmente as suas atitudes, mas não nasceram de novo, como diz aqui. Então, Pedro está falando que eles voltam a envolver-se, com os seus pecados que haviam temporariamente sido libertos. Em geral, afundam ainda mais, pois se veem livres, então, das limitações impostas pelas suas crenças religiosas, e não há nada que as detenha. E é verdade, portanto, que o seu último estado se torna pior do que o primeiro, como diz a palavra de Deus. No versículo 21, Pedro diz assim: pois melhor lhes fora nunca que tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, esse versículo nos traz o seguinte: quanto maior o privilégio de uma pessoa, maior é a sua responsabilidade.
quanto maior o seu conhecimento a respeito dos padrões de Deus, sobre os padrões santos de Deus, sobre os padrões cristãos de Deus, maior é a obrigação de se viver, então, de acordo com eles. Então, seria melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça de Deus, do que após conhecê-lo voltar à impureza do mundo. Então, aqueles que apostatam da fé, né? Então, nós falamos ontem sobre apostasia. Então, são pessoas que não estavam firmados, ancorados em Cristo e no Evangelho, e por isso, então, se afastaram, seguindo os falsos mestres e as falsas doutrinas. No versículo 22, então, Pedro fala sobre um adágio popular, né, verdadeiro, sobre o cão que volta ao seu próprio vômito, e isso é repugnante. Provérbios 26, 11 fala sobre isso, diz assim: como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice, e a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal. Então aqui Pedro lembra, né, desse adágio popular, desse provérbios popular, que significa, e é significativo que Pedro então use esse cão e uma porca como ilustração, pois o mesmo acontece com as pessoas sobre as quais Pedro está aqui então escrevendo. Passaram por uma reforma moral, mas em nenhum momento receberam uma nova natureza. E nós temos lá nas palavras, então, de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, dos versículos 43 a 45, o que acontece quando alguém é limpo a casa, né? E quando, então, o que acontece? Então, diz assim, ó, sua casa estava varrida, adornada, né? Quer dizer, a pessoa conhece parcialmente, mas não muda a sua natureza. Então, a casa é limpa, né? A casa foi limpa, foi ornamentada, mas ainda ele não convida o Salvador para habitar nela. Então, o espírito imundo que morava naquela casa sai, encontra mais 7 espíritos mais perversos que ele para ocupar a casa vazia. O último estado desta casa ou desta pessoa se torna pior que as suas condições iniciais. Então, falando daqueles que vêm, né, são convencidos, né, mas não convertidos, não nasceram de novo, até tem mudanças de comportamento moral, mas Jesus não se torna o Senhor da sua vida, o Salvador da sua alma. Então, quando eles saem, o seu estado fica pior do que eles já estavam. Então, as pessoas aqui descritas por Pedro nunca foram cristãs verdadeiras, porque quem é, permanece, né? Aqueles que são meus permanecem em mim. Nunca receberam, então, uma nova natureza, como seu último estado está evidenciando. Continuavam com uma natureza impura e perversa. Então, para concluir esta lição aqui é clara: uma reforma sem transformação real, como aquela que é descrita lá em 2 Coríntios 5,17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, uma reforma sem uma transformação, então acontece exatamente aquilo que Pedro está citando nessa carta. Não é apenas inútil, mas também perigosa, pois pode criar indivíduos com uma falsa segurança de salvação. A única maneira de recebermos uma nova natureza e não voltarmos como o cão ao próprio vômito, ou como uma porca que depois que foi lavada volta para o lamaçal, é por meio do novo nascimento. É preciso nascer de novo, como disse Jesus a Nicodemos. É preciso nascer da água e do Espírito. Uma pessoa só pode nascer de novo quando ela se arrepende diante de Deus e crê no Senhor Jesus Cristo. E com a sua boca confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Isso se chama um nascimento espiritual. Nós nascemos, né,
de forma natural, mas precisa haver um novo nascimento, um nascimento espiritual que ocorre quando uma pessoa conhece, confia no Senhor Jesus. Quando uma pessoa nasce de novo através do convencimento do Espírito Santo, da lavagem, da regeneração do Espírito Santo pela revelação da palavra de Deus e do ministério de Cristo na sua vida. Uma pessoa nasce de novo através do Espírito, ela recebe então uma nova natureza e se torna então apta para o reino de Deus. O sinal daquele que nasceu de novo ou é salvo, ocorre então uma mudança, uma transformação, não apenas uma reforma, uma transformação. As coisas más que antes ela amava, agora ela odeia. As coisas de Deus que antes ela desprezava, são as que ela mais ama agora. Precisamos reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. Quando você assim o faz, nós recebemos então a vida eterna como possessão, né? Temos a vida eterna como a nossa herança, como a nossa possessão, que é o próprio Jesus. Se uma alma inconstante for verdadeiramente honesta perante Deus, ela chegará à luz, isto é, ao Senhor Jesus, e reconhecerá a sua total insignificância e pecaminosidade. Então, confiará no Salvador e assim nascerá de novo pela fé em Jesus Cristo. Então, mesmo que você seja uma alma inconstante e vacilante e ainda não tenha nascido de novo, hoje é tempo de reconhecer e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que pode te tirar das trevas e te levar para a luz. Deixe de ser vacilante, deixe de ser indeciso e aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confesse Jesus ainda hoje e experimente o amor de Deus e que Ele possa transformar realmente a sua vida e as coisas velhas passarem de verdade, porque almas vacilantes continuam repetindo os mesmos ciclos e esses são ciclos de morte. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É tempo de nascer de novo, de nascer da água e do Espírito, nascer em Cristo. Chama hoje Ele para entrar na sua vida, para entrar no seu coração e para transformar e te dar uma nova vida nele. Experimente isso ainda hoje. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer e vamos então começar o capítulo 3 falando sobre a vinda de Jesus. Até lá!